Hoje, você aprenderá a história completa da Bíblia e compreenderá tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, ao terminar de assistir a este vídeo, você não será o mesmo. Amará ainda mais a palavra de Deus. Claro, isso só acontecerá se você abrir o seu coração para a palavra de Deus. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, neste vídeo, você será capaz de compreendê-la. Após assistir a tudo o que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio, antes do início. Havia apenas Deus. Ele nunca deixou de existir, existe desde a eternidade. Ele não tem origem, é a origem de tudo. Ele não foi criado, é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir, é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e da costela do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Tinham plena comunhão com Deus e viviam no deleite do jardim de Deus, como zeladores da criação divina. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi lançada nesse abismo de total depravação, porque todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele, uma linhagem santa começou a surgir, voltando-se para Deus. No entanto, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu destruir o homem que havia criado da face da terra, mas havia um homem justo, Noé. O dilúvio salvou Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, junto com suas respectivas esposas, na arca que eles construíram. Através dos filhos de Noé, Deus recomeçou a origem de várias nações. Sem se tornou o pai das nações semíticas, Cam se tornou o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé se tornou o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra e seus parentes, tornando-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. A história continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria o pai de uma nação numerosa. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sarai, sua esposa, já não acreditando na promessa de Deus, deu sua serva Hagar a Abraão para que tivessem relações. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma nação numerosa, o povo árabe, históricos inimigos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e o mandou sair de sua tenda para contar as estrelas no céu. Deus disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia à beira-mar. No entanto, Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai grande, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa, Sara, tinha 90. Foi então que nasceu Isaque. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada, e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó, também conhecido como Israel após sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o segundo filho mais novo, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Eles se estabeleceram na terra de Gósen,
uma região fértil. Essas 70 pessoas multiplicaram-se de forma surpreendente ao longo de 400 anos no Egito. Sob a liderança de Moisés, aproximadamente 2 milhões de pessoas partiram do Egito em direção à Terra Prometida. O que deveria ter levado 3 meses acabou se estendendo para 40 anos devido à incredulidade do povo e aos espiões enviados para explorar a terra. 10 dos espiões retornaram com um relatório pessimista, incitando a revolta contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, o povo se sentiu como gafanhotos e diminuiu o poder de Deus. Como punição, Deus condenou aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espiões fiéis, entrassem na terra prometida. Os israelitas vagaram em círculos no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que os espiões exploraram a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto pelos 2 homens que ousaram confiar em Deus. Sob a liderança de Josué, eles conquistaram parte da terra, mas ainda havia muito a ser conquistado. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo à terra prometida por meio de um chamado de Deus e capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático conhecida como o período dos juízes. Foi um momento de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel durante essa época. Durante o período dos juízes, o povo de Israel agia como bem entendia, devido à dureza de coração. Eles eram oprimidos por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, uma nova fase surgiu: a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, solicitou um rei. Eles não queriam mais que Deus os governasse. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul reinou por 40 anos. Ele começou bem, mas terminou mal. Abriu as cortinas de seu reinado com humildade, mas depois caiu em orgulho, crueldade, rebelião e apostasia. Após sua morte, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos. Davi transferiu a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Ele fortaleceu seu reino, tornou-se o rei mais proeminente de Israel, acumulou riquezas, conquistou terras e, apesar de pecar gravemente contra Deus, sua família e seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus. Do linhagem de Davi veio o Messias. Após a morte de Davi, seu filho Salomão reinou por 40 anos. Salomão pediu sabedoria a Deus, que lhe concedeu sabedoria e riquezas. Ele se tornou um homem renomado em sua época, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz em seu reinado. No entanto, devido às muitas esposas, seu coração se corrompeu. Somando-se os reinados de Saul, Davi e Salomão, tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da bruxaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo de ter reis, mas o povo teve que sofrer as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão recusou-se a atender ao pedido do povo de aliviar os pesados impostos. O esplendor e o luxo do governo de Salomão foram sustentados pelo trabalho dos trabalhadores, sufocados por impostos exorbitantes, aproveitando-se da transição de poder. Durante esse período, a crença perniciosa no deus cananeu da prosperidade, chamado Baal, espalhou-se por Israel. Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e minar a credibilidade do abominável ídolo. Mesmo nesse contexto, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. No entanto, como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria era o instrumento da ira de Deus contra Israel, um império guerreiro expansionista e sedento de sangue. Sempre que conquistava um povo,
cometia atrocidades e barbaridades contra os vencidos, deixando corpos mutilados e empilhando cabeças nos portões das cidades conquistadas, sujeitando as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte ao cativeiro, o rei Salmaneser II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande mistura racial. Ele sabia que essa mistura enfraqueceria a existência potencial de um povo. Assim, surgiu um povo híbrido chamado samaritanos em Israel, que se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, vários dos quais eram piedosos, como Asa, Jeosafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso assumia o trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. Para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia governou o Reino do Sul. Deus levantou vários profetas para falar ao povo de Judá, incluindo Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. No entanto, a nação também se corrompeu profundamente, ignorando a voz de Deus. Como disciplina, Deus os entregou nas mãos de seus inimigos, e o povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos, enfrentando 2 invasões de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e o templo. De ruínas à renovação espiritual. A jornada do povo de Deus. Durante um período de declínio espiritual, Deus levantou os profetas Rai e Zacarias para convocar o povo ao arrependimento. As mensagens desses profetas tiveram um efeito rápido e profundo, levando o povo a se arrepender e a se dedicar entusiasticamente à reconstrução do templo. Esse movimento resultou em um grande despertar espiritual, com rearranjos nas famílias e no sacerdócio, e um retorno sincero a Deus. No entanto, com o passar de cerca de 100 anos, uma nova geração surgiu. Embora as pessoas continuassem a frequentar o templo e a oferecer sacrifícios, elas não mais honravam a Deus. Os animais cegos, doentes e defeituosos eram oferecidos como holocaustos, desrespeitando a mesa do Senhor e considerando-a profana. Os sacerdotes também se corromperam, deixando de ensinar a palavra de Deus ao povo. As famílias foram profundamente afetadas, com casamentos desmoronando e divórcios se tornando comuns. Nesse contexto, as pessoas começaram a duvidar da capacidade de Deus de julgá-las. Elas relaxaram em relação aos dízimos e ofertas, embora ainda frequentassem o templo. Estavam distantes de Deus. Foi então que Deus levantou o profeta Malaquias para mais uma vez chamar o povo ao arrependimento. Assim, o Antigo Testamento chegou ao seu fechamento, marcando 400 anos antes do nascimento de Cristo. Durante esse período de silêncio profético, livros religiosos não canônicos, como os apócrifos, foram escritos. Além disso, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, resultando na famosa versão chamada Septuaginta. Enquanto isso, o Império Persa cedeu lugar ao Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande. Sua expansão poderosa espalhou a cultura helenística e a língua grega, preparando o terreno para a disseminação rápida e global do Evangelho. Da ruína à renovação espiritual. A jornada do povo de Deus. Em um período de declínio espiritual, Herodes estava ganhando o favor do povo. No entanto, sua crueldade não conhecia limites. Ele mandou matar sua própria mãe, que fugiu para o Egito temendo por sua vida. Quando convocado a Roma por César Augusto para responder por suas atrocidades, Herodes não hesitou em assassinar sua esposa Marna, com medo de que ela conspirasse contra ele durante sua ausência. Mais tarde, enviou seus 2 filhos a Roma para estudar, esperando que voltassem mais preparados para assumir o trono. No entanto, antes de morrer, ordenou que ambos fossem estrangulados. Aos prantos, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém durante seu funeral. Herodes, o Grande, ficou alarmado quando os sábios lhe informaram sobre o nascimento de um menino em Judá, destinado a ser o rei de Israel.
Após sua morte, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um desses filhos, reinou sobre a Judéia, Samaria e Edom. No entanto, seu governo foi desastroso, e os judeus finalmente pediram aos romanos que o removessem do poder. Assim, Roma instalou um procurador romano na Judéia, marcando o início do domínio direto dos romanos na região. Nesse momento, Pôncio Pilatos era o governador. Essa situação política catastrófica, sob o odioso poder dos herodianos e à mercê da escravidão sob o domínio romano, fez com que a esperança política no Messias se manifestasse como nunca antes. O clamor por libertação e redenção da opressão pagã estava no ar. Foi então, na plenitude dos tempos e cumprindo as profecias bíblicas, que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele vestiu a humildade, caminhou em nossas terras, compartilhou nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas e carregou nossos pecados na cruz. E, gloriosamente, ressuscitou para nossa justificação, transcendendo tanto o mundo helenístico quanto o romano. A jornada de Jesus, da tentação ao propósito divino. Após o batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, Jesus foi conduzido ao deserto. Lá, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo em 3 ocasiões. O inimigo investiu contra Jesus, buscando derrubá-lo, mas o Filho o derrotou no deserto, sempre empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto o primeiro Adão havia sido vencido no paraíso, o segundo Adão, Jesus, triunfou no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus partiu para a Galileia, chegando a Nazaré, onde passou a maior parte de sua vida terrena. Na sinagoga, ele tomou o rolo do livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar, curar e libertar. Jesus escolheu 12 homens, a quem chamou de apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele percorreu Galileia, Pérea, Samaria e Judéia, pregando em cidades, vilarejos e campos. Sua mensagem ecoava nas sinagogas, no templo, ao ar livre na praia e também nas casas. Jesus ia a todos os lugares, fazendo o bem e libertando os oprimidos pelo diabo. Ele curava os enfermos, alimentava os famintos, devolvia a visão aos cegos, endireitava os paralíticos, fazia os coxos andarem, restaurava a audição dos surdos, purificava os leprosos, expulsava os possuídos e até ressuscitava os mortos. Jesus era a suprema revelação de Deus aos homens, chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele mesmo era Deus manifestado em carne. Sua missão era clara: morrer por todos aqueles que o Pai lhe entregará. Ele nasceu para morrer, e sua morte nos trouxe vida. O apóstolo Paulo afirmou com ênfase que Jesus morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Sua morte não foi acidental, e sua ressurreição não foi surpresa. Assim como um rei se dirige à coroa, Jesus marchou para a cruz, cumprindo seu propósito divino. A jornada de Paulo, espalhando o Evangelho além das fronteiras. Com as mãos dos apóstolos Pedro e João, Paulo pregou aos ouvidos e olhos dos samaritanos, que também receberam o Espírito Santo. O Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, na estrada para Damasco. Mais tarde, a igreja gentílica de Antioquia da Síria se tornou a mãe das missões naturais. Barnabé e Saulo partiram em sua primeira jornada missionária pelas regiões da Galácia, passando por Perga, Derbe, Iconio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram às províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Durante os anos que Paulo passou na Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província, incluindo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Colossos. Devido à fome que assolou o mundo nos tempos do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos 18:2.
Paulo então organizou uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres em Jerusalém. Antes de embarcar para Jerusalém, ele informou aos anciãos de Éfeso que enfrentaria perigos e tribulações de cidade em cidade. No entanto, Paulo não considerava sua própria vida. Seu propósito era proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes de partir para Jerusalém, ele escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos, expressando seu desejo de visitar a igreja em Roma. As viagens missionárias do apóstolo Paulo desempenharam um papel fundamental na disseminação do evangelho pelo mundo antigo. Vamos explorar essas jornadas notáveis. Primeira viagem missionária, Atos capítulo 13 e 14. Antioquia. A jornada de Paulo começou em Antioquia, a capital da província da Síria, atual parte do sul da Turquia. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé nessa missão. Chipre. Eles navegaram para a província romana de Chipre, atual República de Chipre. Em Salamina, compartilharam o evangelho nas sinagogas judaicas. Em Pafos, encontraram um feiticeiro judeu chamado Bar-Jesus e converteram Sérgios Paulos, o governador. Panfília. De Chipre, navegaram para a província romana de Panfília, localizada na Turquia moderna. Segunda viagem missionária, Macedônia e Acaia. Paulo e Silas viajaram para a Macedônia e Acaia, Grécia. Estabeleceram igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Terceira viagem missionária, Éfeso. Na capital da província da Ásia Menor, Éfeso, Paulo permaneceu por 3 anos. Ele escreveu 2 cartas à igreja em Corinto durante esse período. Templo de Diana. Éfeso era uma cidade cosmopolita com mais de 300.000 habitantes. Lá estava o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon em Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Outras igrejas. Durante seus anos na Ásia Menor, Paulo plantou igrejas em cidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Colossos. Ajuda aos pobres. Devido à fome que assolou o mundo na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. Paulo coletou ofertas entre as igrejas gentias para ajudar os pobres em Judéia. Antes de embarcar para Jerusalém, Paulo informou aos anciãos de Éfeso que enfrentaria perigos e tribulações em cada cidade, mas estava disposto a cumprir seu ministério de proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes de partir, Paulo escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos 12. Ele foi acusado por 2 anos pelos judeus sob a égide dos governadores Félix e Festo. Diante da tendência de Festo em entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, valendo-se dos privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Durante a jornada até a capital do império, ele enfrentou um terrível naufrágio. O barco se desfez completamente, mas todos os passageiros e tripulantes foram miraculosamente salvos, conforme Deus prometera a Paulo na ilha de Malta. Ao chegarem lá, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e até usou seu servo para curar todos os doentes na ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades cobertas. Ele permaneceu preso por 2 anos, em uma casa alugada. A partir dali, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalhar e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Após esse período, Paulo foi libertado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, tornou-se política, e Paulo voltou à prisão, sendo trancafiado em um calabouço, uma cela subterrânea escura, úmida e insalubre. Em 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como ator, subiu ao topo da Torre de Má, de onde observou o incrível incêndio.
O espetáculo das chamas devorando a cidade durou 7 noites e 6 dias. Quando o fogo finalmente se extinguiu, 70% da cidade estava destruída. Dos bairros em Roma, 10 foram devastados pelas chamas, sendo que 4 eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma, desencadeando uma brutal perseguição à igreja. Houve uma falta de madeira para fazer cruzes. Tal era o número de crentes. Os crentes crucificados eram amarrados a postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar os jardins de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, ele relatou a chegada de seu próprio martírio e a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça. Por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, no entanto, um legado abençoado para as gerações posteriores: o Novo Testamento. Este foi escrito ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros gráficos, os 4 evangelhos, e 3 são sinóticos, ou seja, vistos da mesma perspectiva: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, escrito para os judeus, contendo o maior volume de citações do Antigo Testamento e sendo o mais judaico dos evangelhos. O foco de Marcos é apresentar Jesus como servo, escrito para os romanos, sendo o evangelho que se concentra mais nos feitos de Jesus do que em seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem, escrito para os gregos por um médico, historiador e viajante gentio, com o propósito de apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Portanto, Lucas é o evangelista que fala mais sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do 1º século para refutar o gnosticismo, uma heresia perigosa que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente dos outros evangelhos. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando que Jesus é de fato Deus. Também temos os Atos dos Apóstolos, que relatam fatos relacionados à igreja primitiva, desde seu nascimento até sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Alcançamos a Galácia, Macedônia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, assim como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemão. Além disso, temos uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados devido à perseguição a voltar à fé, a qual é a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Também temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfante de Cristo e sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Espero que tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode remover toda a tristeza, toda a solidão e fornecer o que você precisa. Entre em seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele vai ouvir você. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.